minha amiga, olá, meu amigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa primeira aula do nosso curso de Monarquia e Geopolítica. Muito bem, nós vamos começar, apesar de redundantemente, pelo começo. Ou seja, a nossa primeira aula ela vai ser um misto de história. Vamos, afinal de contas, aqui conversar sobre por que a monarquia. Por que escolher esse sistema de governo que, de acordo com eu sempre gosto de falar, de acordo com o papo de botequim, a conversa de botequim, é um sistema de governo antigo, é um sistema de governo arcaico, é um sistema de governo retrógrado, é um sistema de governo onde se beneficia apenas uma família, é um sistema de governo que custa muito caro, é um sistema de governo que, afinal de contas, não faz o menor sentido, né, de acordo com esse tipo de argumento e esse tipo de, como eu chamo, né, argumento de botequim. Por que é um argumento de botequim? Em primeiro lugar, porque o que nós chamamos o que nós colocamos que vem a ser o oposto de monarquia, muita gente fala assim, eu prefiro a democracia do que monarquia. Então aí já é o primeiro argumento de botequim, porque a democracia não é de forma alguma o oposto de monarquia, muito pelo contrário, as maiores monarquias hoje, especialmente as monarquias da Escandinávia, as monarquias do Ocidente, a grande maioria delas, se não todas, são extremamente democráticas e são os maiores exemplos de democracia. Por quê? Porque, como o regime republicano é um regime muito mais passível de corrupção e de manipulação, a monarquia ela tem muito maior liberdade. Por que eu estou usando essa palavra liberdade? Porque a democracia nada mais é do que uma ilusão. Ok. Será que ele é contra a democracia? Não, eu não sou contra a democracia. Eu sou contra uma má democracia. Eu estava dando uma entrevista outro dia e eu sempre defendi esse princípio, mas eu jamais usei essas palavras. Então eu disse, é preferível uma ditadura, uma boa ditadura, do que uma má democracia, ou uma democracia ilusória. Por quê? Aí você vai me dizer, mas não existe democracia, não existe ditadura, uma boa ditadura. Eu digo, não existe. Eu posso dar exemplos históricos. Por exemplo, Júlio César, em Roma. Júlio César foi um ditador. Ele tomou o governo de Roma, né? Apesar que muitas pessoas chamam Júlio César de imperador, ele jamais foi imperador, ele foi cônsul e ditador de Roma, ele foi general antes, e ele e o seu descendente, que foi Augustus, esse sim iniciou o Império Romano, foi o iniciador do Império Romano. Ele era sobrinho de Júlio César e seu herdeiro legal. Isso é muito comum, adoções, especialmente dentro da família, eram muito comuns nos impérios romano e bizantino. Mas voltando aqui, então uma boa ditadura é melhor do que uma má democracia. Sim, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque uma má democracia geralmente é uma democracia baseada em ilusões, ou seja, aquela pessoa que pede o seu voto, ela nada mais é do que uma pessoa que está manipulando você a lhe conferir esse voto para que essa pessoa tome o poder. O escritor George Orwell disse uma vez que ninguém toma o poder para devolvê-lo, né? Todo mundo toma o poder porque tem esse interesse, essa vaidade, essa ambição, essa ganância às vezes é ambição, às vezes é ganância, de tomar o poder
para si, para primeiro se beneficiar a si próprio e depois aos seus familiares, aos seus amigos, enfim. Então, a democracia ela é uma ilusão nesse sentido. Por quê? Porque, na verdade, quando você vota, você não está escolhendo alguém que você quer. Você está escolhendo a partir de uma opção que lhe é dada. Eu vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, se você diz que a sua sobremesa favorita é bolo de chocolate, e eu digo para você, ok, eu tenho doce de abóbora e pudim, e você fala, qual é a sua escolha? Você, não, minha escolha é bolo de chocolate, porque eu gosto de bolo de chocolate. Tá, mas nós não temos bolo de chocolate, então você vai ter que escolher aqui entre o pudim e o doce de abóbora. Você está escolhendo? Não. Eu estou escolhendo para você, eu estou lhe oferecendo essas duas opções e você está escolhendo dentro da minha escolha, não dentro da sua escolha. Então, veja, é muito comum nós cometermos esse erro achando que na democracia nós escolhemos. Então, isso é um erro porque para que você chegue até o poder, são necessários vários passos, e esses passos geralmente envolvem dinheiro, esses passos envolvem apoio político ou apoio de grupos de interesse, né? Ou todas as opções anteriores. Então o que isso quer dizer? Vamos supor, você que está me assistindo, você pensa assim, não, eu quero me candidatar, eu quero fazer diferença, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado, eu quero ser senador, eu quero ser prefeito, governador, presidente, seja lá o que for. Muito bem. Se você quer concorrer a qualquer cargo, isso se aplica a qualquer cargo, você vai ter que chegar em algum partido ou criar o seu próprio partido, que é muito mais complicado e extremamente burocrático. Então o que vai acontecer? Você vai a um partido que já existe, né? A não ser que você queira entrar nessa de criar um partido só seu, ou a partir das suas ideias, né? E você vai chegar nesse partido e vai submeter a sua candidatura numa convenção, ou enfim, você vai convencer lá alguém que você é uma boa escolha para aquele partido, né? Hoje em dia, menos e menos e menos a ideologia importa, porque nós vemos hoje aqui nos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump. Goste do Donald Trump ou odeie o Donald Trump, ele foi uma pessoa que teve toda a sua vida pautada pela ideologia democrata. E ele acabou concorrendo e vencendo pelo Partido Republicano. Então ele sempre foi de centro-esquerda, porque aqui os democratas não são necessariamente de esquerda, eles são centro-esquerda, vamos chamar assim, né? E ele está agora fazendo um governo, entre aspas, de direita, um governo conservador. Então, a ideologia que a pessoa tem é menos e menos e menos importante. Então, muito bem, você chegou lá, você, digamos que convenceu aquele partido ele congrega as tuas né, manifestações ideológicas, e você vai lá e você vai precisar de dinheiro, né? Pode ser que você ganhe uma parte do tal do fundo partidário, se você for, eu não sei exatamente quais são as regras, mas de qualquer maneira você vai precisar ter algum dinheiro, você vai ter que colocar algum dinheiro, ou você vai ter que, se você não tem alguma fama por alguma outra fonte, você vai ter que se tornar famoso, porque você pode estar aí escondido na sua casa, você tem as melhores ideias do mundo, mas se você não externar essas ideias de uma forma que seja dinâmica, ou seja, se as suas ideias não atingirem o maior número possível de pessoas, você é a mesma coisa que as suas ideias não existissem. Então como é que você vai fazer isso? Hoje ainda você tem o YouTube, você tem algumas ferramentas de mídia social que você tem uma oportunidade maior do que há 30 anos atrás, que a única maneira de você aparecer seria via imprensa escrita, ou imprensa falada, ou TV ou rádio, seja lá como for.
Hoje em dia você tem essa oportunidade. Porém, quem lida com mídia social sabe, não é fácil você atingir um número grande de pessoas. A não ser que você ponha lá uma foto pelado, ou você atraia essa atenção de alguma forma. Geralmente essa forma não é muito, digamos assim, honrada, ou não digo honrada, mas, por exemplo, você vai ter que fazer coisas para chamar atenção, e geralmente a melhor forma de você chamar atenção é fazendo coisas bizarras, né? Como fazendo pegadinhas, ou sei lá o quê. Enfim, você vai precisar ter algum tipo de notoriedade. E essa notoriedade, se você não a tiver, você vai ter que adquiri-la de alguma forma para que as suas ideias possam chegar até aquela pessoa. Isso vai custar dinheiro. Ou dinheiro ou apoio. Você vai precisar de alguém que tenha uma televisão, ou que tenha um canal no YouTube, ou que tenha... Alguém vai ter que lhe dar uma abertura para que as suas ideias sejam propagadas. Certo? Muito bem. Tanto o dinheiro quanto este apoio de mídia, né, ou apoio político dentro do partido, ou, digamos que, se você não tiver o dinheiro do seu próprio bolso, você vai ter que conseguir alguém que patrocine a sua candidatura, que coloque dinheiro na sua candidatura, ou empresário, alguém que tenha dinheiro. Essa pessoa não vai lhe dar esse dinheiro porque diz, nossa, ele tem ótimas ideias, eu acho que ele seria uma boa, um bom vereador, um bom prefeito, um bom... Veja, eu não digo que não existam pessoas que possam fazer isso, mas vamos ser honestos aqui, é muito difícil. É muito difícil que isso aconteça. Então a pessoa vai dar o dinheiro caso ela veja uma possibilidade de ter alguma coisa em retorno desse dinheiro que ela está investindo em você, na sua candidatura, na sua, enfim. Ou seja, há um quid pro quo, ou seja, algo em retorno. A pessoa vai estar lhe dando esse dinheiro, lhe dando esse apoio político, lhe dando esse apoio logístico, lhe dando esse apoio midiático, e ela vai querer alguma coisa lá no seu sucesso, no seu, na hipótese de você ser eleito ou eleita. Você vai ter que se comprometer de alguma forma. Então todo esse processo dito democrático, ele envolve uma negociata, ele envolve... Por quê? Por que eu chamo de negociata? Porque é impossível você entrar no jogo da forma que as regras do jogo são, sem fazer algum tipo de concessão, no mínimo... eu não quero dizer, é claro, há pessoas que não fazem, há raríssimas exceções de políticos que não têm esse tipo de comportamento. Mas é muito difícil você conseguir entrar nesse jogo sem ter algum tipo de fama, né, uma notoriedade, ou você ter que se comprometer de alguma forma. É muito difícil uma pessoa que seja totalmente desconhecida e que seja uma pessoa de uma índole sensacional, seja uma pessoa que tenha ideias sensacionais e vai conseguir se eleger, vai conseguir ter sucesso com base nisso. É quase impossível, para não dizer impossível. Então, as exceções que você tem de políticos, vamos dizer, honestos, que conseguiram chegar a se eleger ou com pouco dinheiro, ou com quase nenhum dinheiro, era porque já tinha uma fama de alguma forma, um apoio, ou eram filhas de um político famoso, ou... Não há exceções a isso. Você precisa ser conhecido, alguém precisa saber que você é essa pessoa sensacional, com as ideias sensacionais, e que vai ser uma boa escolha para aquele cargo eletivo. Muito bem. Chegando ao poder, vamos supor, você foi eleito, você conseguiu o que precisava, conseguiu lá o número de votos, ou um ato bizarro do destino, você conseguiu se eleger, seja lá porque você encostou lá naquele candidato que tinha mais votos, e daí ele conseguiu puxar você, seja lá como for. Muito bem, agora você se elegeu. Agora é o momento em que você vai ter que retribuir aquilo que lhe foi dado durante o período da eleição, da campanha política e da eleição. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai ter que devolver
algum tipo de favor, ou algum tipo de vantagem financeira, ou algum tipo de... para aquela pessoa que lhe apoiou, que lhe ajudou. Muito bem. Você que está me assistindo, você conhece alguém que vai investir, digamos, 100 mil reais em qualquer tipo de coisa, em qualquer tipo de investimento, em qualquer coisa, e ele vai querer receber de volta 50? Não. Ele vai investir 100 mil e ele vai querer receber pelo menos 100.001. Certo? Claro. Então, se uma pessoa lhe deu dinheiro para se candidatar, uma pessoa lhe deu apoio, ela vai querer mais do que ela deu, ou pelo menos a mesma coisa. Então você veja, a pessoa nem está eleita ainda, né? E ela já está devendo favores. Então, a democracia que nós chamamos, ela pode não ter nenhum tipo de vício, né? Nenhum tipo de vício na sua incepção, na sua concepção. Ou seja, a pessoa, o candidato pode ter a melhor das intenções, pode ter a melhor das ideias, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas vai chegar o momento em que ele vai ter que se comprometer a fazer algum tipo de concessão para que ele possa ser eleito. Então, esse é o problema da democracia. Muito bem. Aí você vai dizer, mas ele é contra a democracia? Eu não sou contra a democracia. Mas eu acho que muitas vezes nós confundimos a palavra democracia com a palavra liberdade. E muitas vezes nós confundimos a palavra liberdade com a palavra libertinagem. Eu vou dar um exemplo. Democracia, para mim, o fato de eu poder escolher candidatos não quer dizer necessariamente que as opções disponíveis, lembra que eu falei do doce de abóbora e do pudim? Não quer dizer que as opções vão ser boas. Por exemplo, eu gosto de bolo de chocolate, gosto de doce de abóbora e gosto de pudim. Mas vamos supor, as opções podem ser doce de jiló e, sei lá, coco queimado. Eu não gosto de coco queimado, você provavelmente pode gostar, mas vamos supor, eu posso ter um doce de jiló e um doce de coco queimado aqui que para mim não vai resolver, eu prefiro não comer sobremesa. Então, esse é um dos principais problemas, ou seja, você não tem, na verdade, a opção. O fato de você escolher entre duas ou mais coisas ruins não quer dizer que você tem escolha, não quer dizer que isso seja bom. Né? Primeiro lugar. Segundo lugar, quando você tem uma corrupção endêmica, como era o caso do Brasil na época do governo Lula, do governo do PT, né, Lula e Dilma, você, por mais que, por exemplo, você, que está querendo se eleger, seja lá o que for, tenha a melhor das intenções, novamente, a melhor das ideias, a melhor das intenções, no momento em que você chegar ao poder, e no momento em que você for no seu primeiro dia, você vai tentar de qualquer forma parar todo tipo de negociata que você vê, todo tipo de qualquer tipo de ação antiética, qualquer tipo de problema que você for analisar naquela casa que você estiver servindo, e será impossível você sozinho parar aquele sistema. Porque você é apenas uma engrenagem de todo aquele sistema. Eu acredito pessoalmente que uma pessoa pode fazer diferença. Não estou dizendo que uma pessoa não possa fazer diferença. Mas é muito difícil, mesmo você estando nesse sistema endemicamente corrupto, de você fazer uma mudança. A não ser que esse sistema seja sanado primeiro, a não ser que você tenha uma total, como se diz aqui, um reset, né? Você desliga tudo, você diz, não, agora vamos fazer uma limpa e daí nós vamos ligar de novo e limpar esse sistema que está contaminado. Essa é a única maneira que você tem. Você sozinho ou pequenas engrenagens não tem como sanear esse sistema corrupto, especialmente quando você tem uma imprensa aparelhada, quando você tem
várias instituições do terceiro, quarto e quinto escalão que também estão aparelhadas servindo a esse sistema, é praticamente impossível você mudar. Então você pode ter até pessoas bem intencionadas no primeiro escalão. Eu vou dar um exemplo. Eu acredito que o presidente Bolsonaro seja bem intencionado. Eu não concordo com tudo que ele diga. Eu o apoio porque ele foi legitimamente eleito. Mas ele sozinho está tentando, né, até que se prove em contrário, ele não tem nenhum tipo de... jamais teve nenhum tipo de envolvimento com corrupção, ou seja lá o que for. É uma pessoa que eu acredito ser bem intencionada e está tendo dificuldades em implementar as suas ideias. Né? Então, esse é o sistema democrático. O sistema democrático onde, se você tem um Congresso que não está a seu favor, ele vai bloquear totalmente todas as atividades, né, daquela pessoa que foi eleita para governar. Então a pessoa não consegue governar. Isso não é privilégio do Brasil, aqui é a mesma coisa. No governo Obama, quando o Congresso era republicano, Obama não conseguia implementar as suas ideias, goste ou não goste do Obama. Agora, da mesma forma, o Trump. Com um Congresso democrata, goste ou não goste do Trump, ele não consegue governar. Ele não consegue implementar as suas ideias. Então veja, a democracia ela é boa nessa ilusão de que você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode ser o que você quiser, mas isso não é bem assim. Isso não é bem assim. E eu digo por que não é bem assim. Porque, como eu falei, democracia e liberdade são coisas que podem existir conjuntamente ou não. Por exemplo, você tem, entre aspas, uma democracia no Brasil, ou seja, as pessoas votam em todos os cargos eletivos. Então, neste entendimento, você tem instituições talvez criticáveis, mas que funcionam com independência, com autonomia, com soberania. Porém, basta que um Congresso aprove qualquer tipo de censura e essa liberdade vai ser cerceada dentro de um governo democrático. Basta que os legisladores criem uma lei de que não mais é possível você falar A, B, C, D e E, que eu acho que é o que está acontecendo no Brasil. Então, democracia daí nesse ponto já não quer mais a liberdade. Então, confundindo democracia com liberdade, e daí vem a confusão com libertinagem. O que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, quando a imprensa vai lá e começa a falar sobre uma pessoa sem ter provas, ou tendo indícios de alguma coisa que não foi devidamente investigada nos seus últimos níveis, e a imprensa publica alguma coisa destruindo o caráter dessa pessoa, mesmo que aquilo venha a se tornar, venha a ser comprovadamente mentira, ou não é bem assim, etc, 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 o que vai acontecer? Mesmo que a imprensa produza uma errata, ou venha se retratar, ou venha ter de resposta, você não sabe se aquela pessoa que assistiu, ou leu, ou viu aquilo, né, se ela vai estar lendo, vendo ou assistindo o direito de resposta, ou a errata, ou geralmente a pessoa põe na primeira página da revista ou do jornal uma manchete falando mal de uma pessoa e depois a errata lá na última página. Então veja, isso é confundir liberdade com libertinagem. É um problema sério, é um problema sério. Então veja, outro problema que eu acredito que está havendo no Brasil é o problema da liberdade de expressão. Então, ou você tem liberdade de expressão para todo mundo, ou você não tem para ninguém. Então, não é porque você pertence a esse grupo ideológico ou aquele grupo ideológico que você vai ter preferência. Ah, não, eu posso falar porque eu sou desse ou daquele grupo. Então, isso também não pode acontecer. Isso é se confundir liberdade com libertinagem. Então, é aquela lei que só favorece a essa ou aquela pessoa. Então isso está errado. Então o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar lá para o começo. É preferível uma boa ditadura do que uma democracia ruim.
Então, eu vou dar um exemplo. Se nós compararmos a época da ditadura de Júlio César foi extremamente benemérito. A razão pela qual Júlio César foi assassinado pelos senadores foi exatamente porque ele estava favorecendo o povo de Roma. Se você for analisar todas as atitudes de Júlio César, é claro, você também precisa colocar, você não pode querer analisar o que Júlio César fez há 2000 anos, 2000 e tantos anos, 2000 e poucos anos atrás, e querer trazer isso para agora, né? Mas uma das coisas que Júlio César fez foi, em seu testamento, ele deixou grande parte da sua fortuna para cada cidadão romano. Ou seja, todos os cidadãos romanos puderam viver sem ter que trabalhar por 3 meses. Ele deixou a sua fortuna para o povo. Então, nós temos casos de reis que são extremamente bondosos, e mesmo reis absolutos do passado, que o grande argumentador de botequim gosta de falar. Veja, eu não estou dizendo que monarquia é ditadura, muito pelo contrário. Eu estou apenas indo para um extremo para que você entenda que mesmo uma monarquia absoluta, mesmo uma monarquia que tenha áreas de ditador, ditatoriais, que não é o caso do que nós defendemos e que nós acreditamos ser viável e um grande melhoramento ao Brasil, mas mesmo as ditaduras, mesmo as monarquias que eram consideradas absolutas, porque qual é a diferença entre uma monarquia absoluta e uma ditadura? É a legitimidade. Então, o rei, ele tem essa legitimidade que é dada a ele ao povo, pelo povo. Ele governa por consenso do povo, ou seja, o povo diz: nós confiamos no rei ou na rainha para que ele tome as decisões. Então nós não precisamos necessariamente participar, porque nós confiamos que aquela pessoa tem a melhor intenção e é uma pessoa sábia e tem a melhor intenção em seu coração e vai tomar a melhor decisão pelo povo, pelaquela razão que nós já conhecemos, ou seja, porque ele vai estar ali até a sua morte, provavelmente, ou até a sua aposentadoria, o que agora está na moda, que é o rei se aposentar, né? Aconteceu com a rainha da Holanda, aconteceu com o rei da Espanha. Então o rei se aposenta, ele se torna rei ou rainha emérito, ou volta a ser príncipe, né? E o seu herdeiro toma o trono, né? É uma transição perfeitamente tranquila e ele senta-se no trono. Então, monarquia absoluta, ou monarquia natural, alguns chamam de monarquia natural, mas vamos chamar uma monarquia absoluta, onde o rei decide tudo, onde o rei exerce os poderes. Qual é a diferença? Isso as pessoas não entendem. Qual é a diferença entre uma monarquia? Nós vamos entrar nesse assunto com mais profusão. Uma monarquia constitucional e uma monarquia absoluta. O rei ele tem exatamente os mesmos poderes, isso que as pessoas não entendem. Porém, o rei ele aceita delegar esses poderes para outras pessoas. Então, a rainha Elizabeth II do Reino Unido, ela tem todos os poderes de um monarca absoluto. Porém, ela aceita limitar seus poderes. Por isso que nós falamos sobre a prerrogativa real, né? Que é dissolver o parlamento e etc, etc. Então ela deixa que esse parlamento governe, mas a partir do momento que esse parlamento tem excessos, ela tem esse poder, que é a prerrogativa real, de ir lá e dissolver o parlamento, né? Ela não o faria porque, por razões, as pessoas falam, né? Toda vez que aconteceu essa dissolução do parlamento, a monarquia correu um sério risco, enfim. Mas, então voltando, se você pegar reis, se você pegar, por exemplo, o sultão Salah ad-Din, né, que era um rei curdo muito famoso na época das cruzadas, se vocês assistirem aquele filme do Orlando Bloom sobre as cruzadas, eu não me lembro o nome, em inglês é Kingdom of Heaven, vocês vão ver que ele era um rei extremamente elegante, era um rei que tinha um senso cavaleiro, né?
tinha um senso, era um cavaleiro e um cavalheiro, né? Então, há histórias muito interessantes sobre o rei Salah eu quero, de repente, até dedicar uma aula para falar sobre ele, porque ele é exatamente a manifestação daquilo que eu humildemente acredito que deva ser um rei muçulmano. Então ele era um homem que tinha era um homem muito caridoso, tanto é que quando morreu não tinha nem o dinheiro para fazer as suas exéquias, não tinha dinheiro suficiente para fazer o seu funeral. Ele tinha, creio, um cavalo. Por quê? Porque todo o seu dinheiro pessoal ele deu aos pobres e estimulava que a sua família fizesse o mesmo. Era um rei absoluto. Era um rei absoluto. Não tinha constituição, não tinha parlamento, não tinha coisa nenhuma. Ele decidia sozinho. Porém, ele fazia o que se chama em árabe shura, ou seja, consulta. Então essa consulta, ela geralmente era feita com os líderes digamos, vamos chamar sindicatos, né, dos operários, com altas patentes militares, com líderes do povo, né, que são esses líderes orgânicos, não as pessoas necessariamente votadas a um cargo, mas aquele líder, por exemplo, aquele presidente de uma associação de bairro que está lá há 25 anos, ou seja, uma pessoa que é uma liderança que realmente surgiu naturalmente do povo, né? Então ele consultava com essas pessoas e ele tomava a decisão no final. Então, porque ele só devia satisfações a Deus, né? Então, há várias histórias do rei Saladin ou Saladin que são interessantes. Por exemplo, quando ele está observando uma das lutas com o rei Richard the Lionheart, né, Ricardo do Coração de Leão, e ele vê que o cavalo do rei foi ferido, e o rei está sem cavalo, o rei está no chão. E ele manda parar tudo e manda os 3 ou 5 dos seus melhores cavalos para que o rei possa continuar a batalha de uma forma digna. Por exemplo, havia um cerco e Ricardo Coração de Leão estava com um problema de diarreia muito sério, porque se você for analisar os costumes, os hábitos higiênicos da Idade Média, eles não eram exatamente auspiciosos, né? Então era muito fácil a pessoa pegar um parasita, era muito fácil a pessoa enfim, ficar doente por razões que hoje são facilmente evitáveis com uma boa higiene, né? Uma higiene razoável. Então eles não realmente, o mundo islâmico naquela época estava muito além do mundo europeu nesse ponto, né? Depois, é claro, na Renascença você tem o início de uma mudança nesses valores, esses costumes de higiene, né? Mas então o rei Ricardo Coração de Leão estava doente com uma diarreia terrível e o sultão Saladin manda pro Ricardo Coração de Leão o seu médico com a melhor das intenções, e enfim. Então ele era um rei, um sultão, um rei, né? Absoluto. Por exemplo, depois que ele tomou Jerusalém, ele pegou os prisioneiros, né? E ele inspecionava pessoalmente os prisioneiros para ver se os prisioneiros estavam sendo tratados com boas condições, se eles estavam tinham dignidade, né? Porque ele, como eu disse, ele era de uma sabedoria incrível. E no meio dos soldados ele vê um senhor já de uma idade avançada. E ele diz, não, esse senhor já é muito velho para ser um soldado, né? Daí ele chega e vai diretamente conversar com esse senhor. E ele pergunta, escute, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor estava combatendo na guerra e na batalha? E o senhor disse, não, eu estava fazendo a peregrinação
ao Santo Sepulcro de Jerusalém e fui pego pela guerra, porque muitas pessoas vinham da Europa para visitar o Santo Sepulcro. A partir do século IV iniciou-se a peregrinação, né? Depois que Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, iniciou, né, achou o local que seria a tumba de Jesus, iniciou-se a peregrinação. Então nós estamos falando aí da época de Salah ad-Din, já fazia quase 1000 anos que essas peregrinações estavam, né, 800, 900 anos que essas peregrinações estavam já acontecendo, né? Então ele foi pego no meio da batalha, estava fazendo sua peregrinação, e aí o sultão olha para ele e diz assim: mas e o senhor conseguiu finalizar a sua peregrinação? Ele falou: não, eu fui pego no meio da guerra e fui preso aqui. Perguntaram se eu era cristão, me botaram aqui me botaram nessa fila aqui. Então, nesse momento, o sultão olha para ele e diz, chama os seus homens e diz: esse senhor aqui veio fazer a sua peregrinação religiosa, ele vai terminar essa peregrinação religiosa e depois ele irá voltar ao seu país. E ele tira do seu próprio bolso todas as despesas e paga por todas as despesas desse inimigo, porque ele era um europeu, cristão, de uma religião diferente dele, e ele respeitou o seu inimigo e fez com que aquele senhor pudesse terminar sua peregrinação e retornar à Europa. Um rei absoluto. É claro que nós vamos ter inúmeros exemplos de reis absolutos que foram ruins. Mas como eu sempre digo, para cada mau rei, absoluto ou não, eu te dou o nome de 10 políticos ruins. De 10 presidentes, primeiros ministros, 10. Pelo menos 10. Então, dificilmente... Por quê? Porque a monarquia, ela inibe esse tipo de comportamento ruim, corrupto, etc. É claro, a corrupção, a maldade, todo tipo de vício e erro são inerentes da natureza humana. Então você vai sempre existir. Eu não estou aqui dizendo que, ao ter um governo monarquista, nós iremos, de repente, nos tornarmos uma filial do céu na terra. Claro que não. Você sempre terá corrupção, você sempre terá vícios, você sempre terá crimes, você sempre terá... Mas isso deve ser pontual. E deve ser imediatamente atacado e punido com o rigor da lei. E eu digo mais, eu sou a favor de que nem o soberano está acima da lei. Então, se o soberano, por exemplo, agora está pendendo, não há nenhuma comprovação, mas está pendendo sobre o rei Juan Carlos I da Espanha dúvidas acerca da sua fortuna. O rei resolveu deixar a Espanha, dizendo: eu não quero que porque nós sabemos que quando alguém inicia uma caça às bruxas, até com você provar a sua inocência, no caso que ele seja inocente, se ele não for inocente, eu acho que ele deve pagar de acordo com a lei. Eu acho que ninguém está acima da lei, eu acho que o soberano não está acima da lei também, não deve pelo menos estar acima da lei. Mas o problema é esse, o problema é aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Se você tem uma imprensa que é tendenciosa, mesmo que sejam setores da imprensa, não digo que toda a imprensa seja tendenciosa, mas se você tem naquele país setores da imprensa que são comprometidos com determinados grupos, você cria uma cortina de fumaça, você cria uma série que não precisa ser necessariamente fake news. Você pode criar, por exemplo, a partir de um fato, você pode criar toda uma gama de problemas e de ilações acerca de uma coisa que não é verdade. Então veja, eu não estou aqui passando pano para o rei Juan Carlos, mas o que pode ter acontecido é que o rei houve
quase 4 décadas de um governo ditatorial na Espanha, o governo do Franco, que foi quem trouxe novamente a monarquia e a democracia. Ele educou o rei Juan Carlos I e o colocou no poder. E acredito que o rei, porque a família real passou muitas necessidades quando estava no exílio. E eu acredito que o rei estava com medo de que a monarquia não se estabelecesse na Espanha. E ele resolveu ter alguma reserva, alguma coisa assim. Isso pode ter acontecido, e o medo dele de que a sua família viesse a passar necessidades novamente pode ter sido um fator que o fez criar essas contas, ou seja lá o que for. Eu estou falando aqui uma suposição, eu não tenho... eu creio que nem a justiça espanhola tem exatamente qual é né, as informações mais precisas sobre o caso. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você tem uma monarquia, você veja o cuidado do rei, mesmo quando você tem um rumor de querer que a monarquia não se contamine com isso. Por exemplo, o rei Filipe VI, né, da Espanha, filho do rei Juan Carlos, ele tirou os títulos do seu cunhado, se não me engano. Então, é claro, você vai ter exemplos aqui e ali de corrupção ou esse tipo de coisa, mas você vai lá e simplesmente retira aquela pessoa ou pune aquela pessoa e a vida continua, né? Quando você tem um sistema republicano, como era o caso do Brasil, como creio eu está acontecendo no Líbano também, você tem todo o sistema, então você não consegue tirar uma licença numa repartição pública sem ter que dar um trocado aqui, uma coisa ali. Aí você não tem mais. Está tudo completamente... é um câncer, né? O câncer tomou conta do sistema inteiro. Então aí você já não tem mais como manobrar sem cair nesse sistema, né? Então você fica refém desse sistema. Então isso dificilmente acontece numa monarquia. Você tem casos de corrupção? Sim, porque como eu disse, a corrupção é inerente ao ser humano. Nós temos ganância, nós temos o nosso lado negro, vamos dizer assim. Tem vários, nós somos todos pecadores, nós somos todos passíveis de erro. Mas é claro, esses erros devem ser punidos imediatamente com o rigor da lei, como eu disse, inclusive o soberano. Então veja bem, voltando aqui, exemplo de reis absolutistas, exemplo de monarquias que são constitucionais. Eu acredito que esse seja hoje a melhor forma de governo disponível, porque, veja bem, a monarquia foi concebida, a república, perdão, foi concebida há 2.500 anos na Grécia. Então, é claro, se nós formos analisar as origens da monarquia, elas se perdem no tempo, né? Nós temos, uma vez que a monarquia ela vem da ordem natural das coisas, que é a célula máter da sociedade, que é a família, ela é um sistema que ela meio que nasceu com a civilização. Então, nós não sabemos precisamente dizer quando que os primeiros, digamos, chefes de tribos e de grupos, quando eles surgiram efetivamente. Mas nós sabemos que, naturalmente, no início, deveria ser, essa liderança deveria ser baseada na força, né? Nós temos registros, né, nas primeiras, de algumas monarquias que nós temos registros históricos, né? O rei era um grande guerreiro, tinha força, né? Então, naturalmente, nesse princípio da monarquia, né, dessa liderança orgânica que nasce já na Idade da Pedra, não se tem muitos detalhes precisos, mas nas primeiras monarquias que nós temos o registro, nós sabemos que essas pessoas que tinham, que eram os chefes das tribos e dos grupos, as primeiras concepções de soberanos e reis,
que foram sendo criadas, elas tinham um conselho de sábios, que geralmente eram as pessoas mais velhas, né, que tinham uma vida, uma experiência maior, elas aconselhavam o rei e o rei tomava a decisão. Esse é o início, né? Esse é a gênesis do negócio. Então, todas essas famílias que deram continuidade às dinastias que nós temos hoje, todas as famílias elas foram destiladas, né, com o tempo, por terem força física, por terem sabedoria, abnegação, né? Então, num primeiro momento eles eram apenas primos interpares, ou seja, primeiro entre os iguais, dentro da sua sociedade. Depois eles começaram a ter um maior destaque e, é claro, esse título começou a ser a ganhar, digamos, uma sofisticação maior, né? Então, nós vemos, por exemplo, no Antigo Egito, que você tinha a figura do faraó, que era considerado Deus na Terra, né? Nós vamos falar sobre o direito divino nas mais variadas monarquias, quando vamos falar de religião. E você tinha uma classe de sacerdotes, e essa classe de sacerdotes era, digamos, quem aconselhava, digamos, numa esfera... É claro, o faraó tinha também conselheiros temporais, mas, é claro, ele precisava estar conectado com os deuses para tomar as suas decisões. Então, quando você tem um rei, ou um soberano, um ruler, né, como se diz em inglês, você tem inicialmente a força, o grande guerreiro, né? Depois, você começa a ver que esse grande guerreiro também começa a destilar-se, também começa a ter que ser sábio, porque a sua posição é de tal importância que, se ele não for sábio, ele será um mau rei. E maus reis não duram muito, né? Então, geralmente, as pessoas cujo poder subiram a cabeça ou que tomaram decisões ruins, o povo, que é quem dá esse mandato ao soberano, vai lá e retira. E isso na lei natural, se nós formos ver os grandes, nós vamos falar bastante disso aqui, os grandes pais da lei natural, como Emeric Vattel, Hugo Grotius, todos esses escritores que escreveram sobre lei natural, todos eles defendem que, apesar do poder do soberano ser um poder maior, um poder elevado, esse poder pode ser retirado a qualquer momento pelo povo, que ao povo pertence a soberania. O povo ele dá essa aceitação daquele personagem, seja um homem ou uma mulher, para que seja a manifestação daquela soberania, daquele poder. Então, por exemplo, esse é um livro aqui muito interessante, que eu vou publicar na página da aula uma bibliografia, alguma documentação, para que vocês possam ter uma leitura complementar. Esse é um livro em inglês, nem todo mundo fala inglês, mas eu recomendo, que Kings or People, Power and the Mandate to Rule. Então é justamente isso que nós estamos falando, o mandate to rule, o mandato para governar, para reinar. Então, se nós formos ver a maneira com que nós tínhamos a estrutura de poder das monarquias, né, antigas e absolutas, nós temos uma pirâmide. Então nós temos o monarca absoluto no topo, depois nós temos o alto clero, a nobreza, a burguesia e as classes populares e os campesinos. Então veja bem, isso não quer dizer que uma classe é menos importante do que a outra. Porém, o alto clero e a nobreza, tendo o monarca acima, depois o alto clero e a nobreza, se imprimia uma espécie de cadeia de valores, vamos chamar assim,
que infelizmente, após a Revolução Francesa, e nós vemos isso nos dias de hoje, nas repúblicas, se perdeu completamente. Não há o interesse em se ter valores, em se ter princípios, em se ter moral, em se cultivar a bondade, cultivar a honestidade, cultivar... Eu estava dando uma entrevista para o canal Monarquia Livre outro dia e eu disse, olha, eu acho muito triste o que aconteceu no Brasil do presidente Bolsonaro, como eu falei, não tenho nada contra ele, que o presidente Bolsonaro foi eleito, primeiro porque ele era o que estava fazendo oposição ao candidato do PT, e naturalmente o povo estava cansado do PT, mas a razão principal realmente pela qual ele foi eleito por esse eleitorado que era contra o PT foi porque ele era o único candidato que não tinha nenhum processo na justiça, que não tinha nenhum... não havia sido indiciado por corrupção. Ou seja, honestidade hoje, que para mim deveria ser algo básico e primordial, né? Então, se você fala em direito romano, homem honesto é pleonasmo, ou deveria ser pleonasmo, porque um homem tem que ser honesto. É obrigação do homem de ser honesto. Infelizmente isso não existe. Então honestidade hoje virou raridade. Não é nem qualidade. Honestidade hoje é raridade. Veja a tristeza que nós temos hoje em dia. Então, o que aconteceu? Houve essa inversão de valores na Revolução Francesa, porque também por culpa da monarquia, dos monarcas, porque quando Luís XIV mudou a sede do governo de Paris para Versailles, ele se isolou e criou para si uma Disneylândia real. Eu sempre digo isso. É um palácio maravilhoso, é um palácio sensacional, mas enquanto o povo está passando fome e vê o seu rei completamente, ou aparentemente, não querendo, né? Enquanto você está na miséria, sem ter o que comer, sem ter pão, sem ter nada, doente, pragas, sem emprego, sem nada, e você vê o rei vivendo em Versailles comendo fazão ao caçador e bebendo os vinhos mais sofisticados e se vestindo com fios de ouro, naturalmente você vai ficar aborrecido. Não tem como não ficar, né? Então, é o que eu falei, o maior erro da monarquia é o seu soberano se distanciar do povo, porque é o povo que lhe dá esse mandato para governar, né? Então, o que aconteceu, claro, a Revolução Francesa aconteceu com Luís XVI, mas o início desse processo começou com Luís XIV, que foi um grande rei. Eu não digo, ele fez muitas coisas ótimas, mas também fez coisas que não eram tão boas assim, como essa alienação da nobreza, essa alienação da realeza e da nobreza para a realidade do povo, que é e deve sempre ser o mais importante. Então, o que aconteceu nessa pirâmide que nós temos? Nós temos o rei aqui, nós temos o alto clero, nós temos a nobreza, depois nós temos a burguesia e as classes populares e campesinos. O que aconteceu? No momento em que entra a Revolução Francesa, que foi o regime mais opressor, ou um dos mais opressores, está no top 10, sem sombra de dúvidas, da história, dos regimes mais opressores da história, onde você estava em nome da liberté, égalité et fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, se fazendo o regime mais totalitário da história da França, sem sombra de dúvidas. E do mundo, um dos maiores do mundo também. Mas o que acontece? A burguesia, ela passa a estar no topo. Por quê? O dinheiro passa a ser mais importante do que todos esses valores que o monarca, o alto clero e a nobreza estariam ditando para a sociedade.
Então isso desapareceu. Naquele momento você tem, não, vamos ser práticos, né? Como é o regime socialista. O regime socialista ele não tem poesia nenhuma. É tudo prático. Eu preciso disso aqui para comer, eu preciso... não há nenhum tipo não há incentivo a nenhum tipo de intelectualidade que não seja produtiva, né? Não há nenhum tipo de interesse em arte, por exemplo. Então, dificilmente você vai ver grandes artistas que advêm desse tipo de regime. Então, o dinheiro passa a ser a coisa mais importante, né? Os políticos, eles vêm da burguesia e das classes populares, ou seja, você coloca para governar pessoas que nunca governaram na vida e achando que vai ser joia, né? Daí acontece o que aconteceu. O maior, um regime sanguinário, um regime que trouxe dor, apenas dor à França, né? E o resultado foi que o povo trouxe quem? Napoleão. O povo queria a monarquia. O povo gostava da monarquia. Daí, é claro, Napoleão também cometeu inúmeros erros. Não vou dizer que Napoleão era... Geralmente, os monarquistas não gostam de Napoleão, mas o Napoleão teve, sem sombra de dúvidas, contribuições muito boas para a França, como o caso do Código Napoleônico, as leis, né? Até hoje são válidas. Enfim, a monarquia, creio eu, que, como eu gosto sempre de citar Dom Bertrand, ele sempre diz que não há brasileiro que hoje possa falar com a boca cheia que a República deu certo, né? Não há brasileiro, nenhum brasileiro pode dizer com a boca cheia que a República deu certo. E eu vou mais longe, eu digo, não há pessoa no mundo que diga que a República deu certo. Porque até os países de primeiro mundo que você tem repúblicas, como a França, como a Alemanha, você tem inúmeros problemas. Você tem a própria Áustria. A Áustria é um país muito austero. Eu estive na Áustria a última vez em 2018. Você tem tanto na Áustria quanto na Alemanha a volta com essa entrada dos imigrantes. Você tem um grande influxo de grupos neonazistas e grupos de extrema-direita que estão querendo fazer uma limpeza étnica nesses refugiados. Então, não há hoje nenhuma república que era monarquia e que está muito feliz em ser república. Então eu acho que é muito melhor se corrigir os erros de uma monarquia, porque é o que eu sempre, como eu falei no início, se você for analisar os casos históricos, e eu posso dar aqui centenas, não são nem dezenas, são centenas de casos, onde você vai lá e retira o monarca, e a pessoa que entra no lugar do monarca é uma pessoa que faz muito mais, tem muito mais... É um governante muito mais absoluto, apesar de ser o presidente, ou o grande líder, ou seja lá o que você queira chamar. Veja a Coreia do Norte, por exemplo. A Coreia do Norte é um exemplo disso. A Rússia é um exemplo disso. Quando você tem a Revolução Bolchevique, você tirou o czar, que também estava cometendo inúmeros erros, estava se distanciando do povo, mas ao invés de você corrigir os erros e ter um plano de austeridade, um plano né, sanando os problemas daquele governo, você faz uma revolução que, na verdade, ninguém sabia pelo que estava lutando no início, depois é que Lenin resolveu dar uma forma ideológica à revolução, e aí veio, claro, Stalin e fez o que todos nós sabemos aí, né? Porém, Stalin pode ter cometido vários erros, mas Stalin foi... Se não fosse o Stalin, nós estaremos todos falando alemão hoje. Porque a contribuição da União Soviética na Segunda Guerra foi... não vamos aqui cobrir, porque temos alguma
como eu posso dizer, não gostamos muito de governantes comunistas, né? Porque, como eu sempre digo, o comunismo falhou retumbantemente em todas as vezes que foi testado e que foi tentado, né? Porque o regime chinês hoje, chamar aquilo de comunismo, socialismo, é ridículo, né? Então, é o socialismo mais capitalista que existe, né? É aquela história, o problema do comunismo, na minha opinião, é que o que é meu, o que é teu é nosso. Então, isso jamais vai funcionar para ninguém. Enfim. O que eu queria dizer na aula de hoje é essa: como a monarquia se formou. Por que a monarquia? Qual é a conclusão disso? A conclusão é que a monarquia é o regime, primeiro, mais natural. Segundo, é um regime que todos os argumentos contra a monarquia são argumentos de botequim, né? Todo o poder na mão do rei, o rei para que pagar uma família, todo luxo para uma família. Nós sabemos que quando você paga, você está pagando a família do presidente, de todos os ex-presidentes também. Então, você não está apenas pagando uma família, está pagando várias famílias, e no decorrer de 50 anos, quantos presidentes, ex-presidentes você vai ter? Enfim, os números estão aí, nós vamos falar sobre esses números mais em aulas futuras, sobre os custos da monarquia. E eu gostaria de também indicar, tem vários vídeos nossos no canal Papo Real, no YouTube. Você pode assistir, que nós falamos sobre vários assuntos que foram abordados aqui na aula de hoje, e você pode se aprofundar um pouquinho mais, mas nós iremos nos aprofundar no curso com muita profusão em cada tema desses. Custos, comparar custos do Brasil, comparar custos da Espanha com Portugal, da monarquia espanhola com a República Portuguesa, do Brasil imperial com o Brasil República. Nós vamos fazer todos esses números porque, como vocês sabem, os fatos teimam, né? Os números não mentem. Então, pessoal, eu gostaria de pedir que vocês falassem do curso para outras pessoas, indicassem o curso, porque nós precisamos formar. Se você tem um interesse em que a monarquia volte ao Brasil, nós precisamos formar quadros e pessoas que possam defender a monarquia com uma maior substância, com uma base mais forte, com uma base mais substancial. E não apenas isso. Eu acho que é importante também que nós, tudo que vai ser ensinado aqui no curso, vai acrescentar no seu cabedal intelectual, vai fazer com que você tenha um conhecimento muito bom de história, de religião, de filosofia, de geopolítica, enfim. Por favor, se você puder, vai nos ajudar muito se você recomendar o curso para outros monarquistas, para estudantes de história, para pessoas que tenham interesse em aprender esses assuntos que nós estamos ensinando aqui. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço.